Seja bem-vinda ao Diva Pod Show. Eu sou Lúcia Alves e aqui você tem voz. Aqui você tem um porquê. Gente, hoje o programa está sensacional. Eu prometi para vocês que ia ter uma convidada mega, super, hiper especial e que nós, sim, hoje nós faríamos um programa totalmente diferente, inovador, porque mulher gosta do quê? De inovar, né, minha gente? Porque se for pra gente ficar fazendo mais do mesmo, não somos nós, não é verdade? Então você, minha amiga empreendedora, seja muito bem-vinda. Você, minha amiga dona de casa, do lar, seja muito bem-vinda. Você, minha amiga que está aí agora, trabalhando dentro de uma empresa, assistindo a gente, seja de noite, de manhã, de dia, enfim, final de semana, seja muito bem-vinda. O Diva Pod Show é para você. E hoje eu estou recebendo ela que é mulher, visionária, CEO da Conceitos Capacitação Empresarial, vice-coordenadora do Núcleo de Mulher Empresarial Acif Mulher. Ela é mentora da rede Mulher Empreendedora, RME. Além disso, ela é membro da Câmara da Mulher do Conselho Regional de Administração de Santa Catarina, co-líder do Comitê de Igualdade Racial do Grupo Mulheres do Brasil e conselheira do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, o CODIM. E vai te inspirar. Seja muito bem-vinda, minha amiga Divanir Barros. Olá, Lúcia, é um prazer enorme estar aqui contigo e com toda essa tua audiência. Deu uma canseira aí, não deu para Uh, ler? Já dá para respirar. agora eu vou respirar, Respira, vou respira. respirar. Nós vamos falar um pouquinho de cada uma dessas representatividades e também vamos falar um pouquinho da Conceitos, que é a minha empresa, e eu espero poder inspirar vocês. Que maravilhoso, ó. Só essa chamada aí você já fez o quê? Meu Deus, eu preciso entender e conhecer tudo que essa pessoa tem, né? Porque é isso, hoje os podcasts, eles têm servido muito, Giovanni, para fazer com que as pessoas absorvam conhecimento, além de absorver conhecimento, que elas possam usar esse conhecimento para a vida própria ou às vezes para incentivar. Porque nós mulheres gostamos muito, né, de Isso. incentivar umas às outras. Essa coisa que mulher concorre com mulher, isso é coisa de machista, gente. Mulher não concorre com mulher. E se você ainda pensa que você, mulher, está concorrendo com outra, comece a rever esse conceito. Nós vamos falar hoje nesse programa sobre recomeçar. Ui, é difícil, né? É bastante. Tem Dói. horas que nem dá vontade de recomeçar mais. É verdade, é verdade. Tem hora que não dá vontade nem de recomeçar mais e de acreditar na possibilidade Isso. da vitória, né? É verdade. E assim, eu penso que a grande dificuldade, Lúcia, está exatamente em você acreditar que é possível acontecer. Porque são tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo e você se pergunta, cara, será que eu mereço isso? Vem a autossabotagem, não é? Será que faz sentido realmente isso para mim? Então, vou te dizer, faz sentido sim. E por mais que seja um desafio, porque não deixa de ser, por mais que seja difícil, porque também não vai deixar de ser, vai ser trabalhoso? Vai sim. Mas aposte, acredite, porque é no acreditar que você consegue. Perfeito. Tá vendo? Já teve dica aqui hoje. Acreditar, já escreve essa palavra aí. Eu gosto muito de ficar fazendo o programa, falando, Ótimo. anota essa palavra e mais essa. Porque a primeira pergunta, você já recomeçou na sua vida? Você acredita que tem alguém na vida, sei lá, que já viveu esses 20, 30, 40 anos, que nunca precisou recomeçar? Olha, nunca tinha me feito essa pergunta, não. É interessante, acredito que não. Por menor que seja esse recomeço, ele sempre vai haver. Pode ser um recomeço de um novo casamento, É. pode ser o recomeço de uma cidade nova que você foi morar, pode ser o recomeço até dos pais, quando algum deles se divorcia e você, né, tem que estar lá nesse novo casamento. Nossa, tem tantos recomeços, acredito que não, É. Lúcia. Eu Pergunta também acredito que interessante. não. É interessante, né? Eu acredito que é assim, ó. Não existe nenhum, porque assim, as fases da vida da gente, a cada ano,
ela recomeça. Exato. Tanto é que nós comemoramos o aniversário. Verdade. E aí a gente fala o quê? Ai, Um novo saúde, um ciclo. feliz novo ciclo, que esse Isso. recomeço seja, né? Aham. Agora, falando-se de negócios, falando inclusive de separações, falando inclusive de recomeçar depois de uma morte, isso dói demais, né? E é Hum. onde eu acredito que entra muita gente na depressão Uhum. em função dessa questão de não saber Com- conciliar. E aí, para a gente poder deixar o programa ainda mais gostoso e cheinho de dicas, muito rico de dicas, que esse é nosso objetivo aqui, e trazer você que está aí precisando recomeçar e pensando, meu Deus, por onde eu começo? Você está à frente de duas mulheres que recomeçaram e nós vamos trazer aqui várias experiências e vários insights para você. E eu queria saber, quando foi que a Divani Barros, a primeira vez que você se lembra assim que você teve que recomeçar, o que que você fez, como que você fez, quais os sentimentos, porque aí sim você pode, né, identificar aí se você está passando por esse processo ou se você passou por esse processo e agora você precisa subir, crescer, recomeçar. E eu queria que você trouxesse isso pra gente, uma história sua de recomeço. Depende do que tu queres saber primeiro. É Uau. assunto pessoal ou assunto profissional? Porque eu tenho vários recomeços aqui. Nossa, adorei. Vamos Mas falar de recomeço pessoal primeiro e pronto. vamos para o empreendedor também, para o mundo dos Perfeito, negócios. perfeito. Eu acredito que o meu primeiro recomeço foi quando eu me divorciei, porque eu tive que aprender a criar as minhas filhas sozinhas. Uau. Claro, tinha minha mãe, tinha minha irmã junto, mas é aquela coisa da ausência paterna de ter uma figura masculina ali ao lado, porque por mais mãe que você seja, a figura paterna ela faz sentido, ela tem significado. E eu acredito que ter que substituir, porque literalmente foi uma coisa de ter que substituir, né, essa figura paterna, eu acredito que aquele foi o meu primeiro recomeço, aprender a ser pai, sendo uma mãe, porque precisaria ter esse lado masculino para trazer essa representatividade para elas também. Uhum. Mas eu te garanto, Lúcia, que não foi algo doído e nem sofrido. Uau, Foi uma experiência muito marcante para a minha vida e que me transformou na mãe de duas mulheres espetaculares. que Minhas maravilhoso. filhas foram emancipadas por vontade própria aos 13 e 16 anos de idade e hoje são duas mulheres extraordinárias com 28 e 31 anos. Moraram sozinhas quando elas vieram para Florianópolis durante 10 anos, quase 11 anos, e só então eu vim para a vida delas novamente. Uau. E é um baita de um recomeço, não é? Nossa, e assim, acreditar na questão de emancipar uma jovem de 13 e uma jovem de 16. E Diria que aí? uma criança, né? Criança ainda, exato, verdade. Com 13 anos, eu acho que a primeira vez que eu deixei o meu filho, homem, sair de casa sozinho foi com 13, mas segurando o celular e querendo entender e saber o tempo inteiro por onde ele estava, se estava chegando e ainda foi para casa da avó, né? E não é fácil. Agora, você sabe, você falou de recomeço de casamento. Minha mãe e meu pai se separaram, mas depois da separação eles passaram a ser mais amigos do que anteriormente, né? E isso foi bom porque diminuiu as brigas e tudo mais. O medo da minha mãe separar era em função dos bens materiais, ou então de nós filhos também, apesar que já éramos todos adolescentes. Mas eu vejo muitas mulheres sofrendo com a separação em função delas, às vezes, não acreditar na capacidade de recomeçar Uhum, numa nova relação, né? O que você sim. acha em relação a isso? Você que vivenciou esse processo. Eu acredito que seria mais a falta do conhecimento de si própria. O que a gente chama hoje da busca do O autoconhecimento. Eu autoconhecimento. acredito que uma mulher, ela só não consegue recomeçar quando ela não tem esse autoconhecimento. Porque no momento em que você vai buscar todas as suas mazelas, todas as dificuldades, tudo aquilo que ainda você não tem domínio, identificando, meu Deus.
Acabou. Vai que vai, vai. Acabaram-se todos os problemas. E aí, já entrando num, vamos dizer assim, num gap importantíssimo, cara, terapia. Quer resolver todos os seus BOs, quer resolver todos os BOs da sua vida, seja ele pessoal, seja ele profissional, que a gente vai falar daqui a pouco, Uhum. né? É terapia, não existe outro caminho. E aí, é como eu sempre digo, inclusive para os meus clientes, fiquem livres para escolher o tipo de terapia que você quiser, nem vou entrar nesse viés. Perfeito. Mas quando você busca essa dosagem de, opa, calma aí, quem eu sou? Onde eu Uhum. estou? Uhum. Qual é o meu propósito? O que, que realmente eu estou fazendo aqui? Depois que você encontra esse propósito, Lúcia, eu acredito que tu tenhas passado por isso, eu tenho certeza. Não existe medo do É, recomeço. Você vai recomeçar quantas vezes forem necessárias. exato. Quantas vezes forem E necessárias. você acaba que depois, eu posso falar, entrando já dentro do universo empreendedor, eu, quando tive a primeira vez que fechar a minha empresa, gente, eu abri minha primeira empresa com 20 anos. Sabe que você abriu o primeiro CNPJ com 20 anos de idade? Só que desde os 13 anos de idade eu já trabalhava, eu fui professora de Eu também. datilografia. E eu já tinha uma profissão que eu achava que eu era bam-bam-bam, né? Porque com 13 anos, pelo menos as meninas de hoje sim apresentam, mas nós Sim. com 13 anos, lá em 1990, não apresentava tanto. A gente já tinha cara de mais velha, né? Acho que Uhum. talvez devido à responsabilidade. Isso. E eu lembro muito bem que foi muito dolorido, porque eu ficava pensando, o que que as pessoas vão pensar de mim? Uma fracassada? Credo. E eu estava com bebê 3 meses, sabe, assim, e sozinha, porque eu sou mãe solo. Apesar de ter meu filho tem o pai dele, tudo certinho, mas a gente não teve a convivência em união estável, dentro de um lar e tudo. Então você tá com bebê, você tá com uma empresa que eu tive que decidir. Ou eu continuava naquela vibe maluca que eu estava, e inclusive, imagina uma pessoa com cesárea de 15 dias e volta a dirigir e indo para os lugares fazer reunião com o cliente, com babá no banco de trás, com o filho, e nos lugares que dava eu parava, amamentava. Cheguei a amamentar na época, eu morava em São Paulo. Se você não sabe, nós estamos gravando o podcast aqui em Florianópolis. Então, eu, na ocasião, morava em São Paulo. E aí teve um dia que eu falei, chega, não posso mais, porque agora eu não sou mais sozinha. E aí agora eu Isso. tenho que tomar a decisão por mais um. E esse recomeço, fechar a empresa, vender cadeiras, vender mesa, vender computador, vender várias coisas, porque eu tinha que ir para mais perto de um berço familiar, né? Aquilo foi dolorido, mas a dor não era só de fechar, de pensar, puxa, eu investi tanto, agora eu estou fracassando. Só que depois eu fui parando e pensei, não, lógico que o tempo, né? Não é da noite pro dia, tá, gente? Sim, O tempo foi me falando assim, não, essa pausa é é necessária, necessária. né? Essa pausa é necessária. Agora, eu queria só falar um negócio muito rapidamente, porque eu tenho uma amiga que separou uma vez, e essa imagem nunca me sai da cabeça, ela se arrastando aos pés, o marido andando e ela segurando firme na perna dele, ele indo embora com a mala e ela se arrastando. E eu cheguei para buscá-la para falar: cara, você não precisa mais passar por isso, chega. Sim. Mas era uma dependência emocional tão grande e hoje ela está tão bem, mas ela fala. Eu não sei o que eu tinha na minha mente, na minha cabeça. E assim eu acredito que são várias mulheres, né, quando passa por esse processo. Isso, é a coisa que eu acabei de te falar, da autoconfiança. E não está relacionada somente ao marido, ao namorado, às vezes até aos filhos. E eu falo com, assim, uma segurança muito grande, sabe, Lúcia? Porque as minhas filhas sabem sobre isso, então não é problema nenhum eu falar que as pessoas, eu sou um ser humano muito egoísta. Eu sempre penso em mim em primeiro lugar, Uau. sempre. E a primeira vez que essa chavezinha virou na minha cabeça foi quando eu falei para elas: vocês querem ir morar sozinhas, vocês vão, mas eu não vou largar a minha vida, o meu trabalho, a minha empresa aqui para aventurar algo só porque vocês querem mudar de estado. Né? Claro, a gente foi pesquisar lugar para elas Uhum. morarem, tudo para, né, trazer essa segurança, mas eu continuei lá. Porque foi lá, e aí entrando para esse viés empreendedor, foi lá que eu construí carreira.
Inicialmente aos 13 anos de idade, Uau! como servidora pública no município de Itaituba. Lá fiz carreira dentro do serviço público, foram 21 anos muito bem vividos e contribuição total. Eu não era aquela funcionária, aquela servidora de, sabe, de papel, eu Aham. realmente me dedicava à empresa, à prefeitura. E foi ali, naqueles 13 anos, que veio a virada de chave quando eu assisti a um episódio de um filme, falando assim: é essa mulher que eu quero ser, uma mulher empreendedora. E foi ali que veio a sacada. Eu vou ser uma consultora empresarial, eu vou ser uma capacitação, vou fazer uma capacitação que me permita essa desenvoltura para ajudar outras empresas a chegarem naquele lugar que eu acredito que elas vão chegar. E aí foi o segundo recomeço, depois que as meninas vieram embora, eu fui morar em Vila Velha, no Espírito Santo, Uau! e foi nessa época que veio a terapia para minha vida, com 31 anos de idade. E foi interessante porque naquele momento, quando disseram para mim assim, você vai atender o sul do Brasil. E eu pensei, tô ferrada, porque se eu sou uma mulher negra, nortista, daí já vai fazendo o link, né? Uhum. Negra, nortista, atendendo o sul do Brasil. Meu Deus, vou me ferrar. Mas graças a Deus, Lúcia, fui muito bem recebida, tanto no Rio Grande do Sul, como aqui em Santa Catarina, como em Curitiba também, no Paraná. E isso foi uma experiência que eu trago para um recomeço também, porque foi essa virada de chave. Eles têm as mesmas necessidades que nós temos lá, no Uhum. sentido de conhecimento, de se capacitar. Claro, tem as exceções, Uhum. né? A gente sabe que o Sul e o Sudeste, e assim como o Centro-Oeste, tem esse, né, esse nível de evolução que agora já não está tão mais diferente de lá. Mas esse movimento de passar por esse processo de entender que eu tenho uma informação, eu me capacitei, eu tenho um conhecimento que essas pessoas não têm e eu estarei lá para compartilhar com elas. Foi muito lindo. Uau! Sensacional. E aí, você tá gostando? Ai, você já tá pensando assim, meu Deus, é muita informação. Eu já falei, pega a caneta, pega papel, meu filho, e marca tudo, porque a gente tá te entregando ouro aqui. Agora, em se tratando de recomeço empresarial dentro do mundo dos negócios, o meu caso, eu, num primeiro momento, eu tive vergonha e me preocupei com o que as pessoas iriam falar. Depois, só que eu tinha um propósito maior. Eu sempre dizia, eu sei que aqui não é o ponto final. E Uhum. você que está aí nos assistindo, se você está nesse processo agora, o findar, o finalizar algo na sua vida não é um ponto final, é uma vírgula. E aí, dentro do universo empreendedor, quando a gente fala, tá, quebrei, não tenho mais, não consigo mais seguir em frente e eu tenho que entender as minhas limitações e, ao mesmo tempo, não é só entender as limitações, é compreender que você é um ser humano e que nem tudo, às vezes, por mais planejado que você faça as coisas, nem tudo vai sair exatamente da forma. E não transferir para Deus também a culpa. Ai, Deus, não deu certo, o Tudo Senhor não me acontece ajudou. comigo. Tudo acontece comigo, né? Então, a síndrome, inclusive, de Gabriela, que só ela tem, só ela, não sei o que e tal. Então, toma muito cuidado com relação a isso. É. E o seu caso? Eu falo porque essa foi a minha primeira Aham. lembrança de encerrar um ciclo, né? E depois começar. Hoje eu tenho um grupo, que são 5 marcas diferenciadas. O Diva Pod Show faz parte das divas do Brasil. E Uhum. a gente, hoje, o objetivo maior, o propósito maior é dar voz, é levar conhecimento, mas não só conhecimento, mas levar voz para as pessoas que estão fora, inclusive, desse pertencimento, desse nosso universo. Sim. E o que que você lembra aqui? Eu penso, eu te falei que foram vários recomeços, né, Uhum. Lúcia? E eu penso que um desses recomeços foi pandemia, 2020, porque a gente estava conversando agora há pouco nos bastidores, antes de começar, até 2020 eu trabalhava só físico. Eu viajava o país inteiro dando treinamento e dando consultoria presencial, Perfeito. presencial. E de repente estou eu a caminho de uma nova cidade, porque eu era esperta.
Eu ia trabalhar e já ia conhecer o lugar. Então, Perfeito. a caminho de conhecer um novo lugar, que inclusive eu estava falando que é o estado da minha mãe, Maranhão, pandemia, se não voltar agora, você vai ficar aqui, ilhada. Voltei. E nesse momento que eu voltei, Lúcia, eu parei para olhar assim e falei assim: ah, não tenho o que eu fazer, vou brincar de casinha. Voltei para morar com as minhas filhas novamente, depois de 20 anos longe, 10 anos, perdão, longe delas. E durante 6, 8 meses fiquei lá, cuidando delas, organizando a vida delas. Só que chegou uma hora que eu falei, cara, não dá mais. Daqui a pouco o dinheiro vai acabar, É. né? E eu fui para esse movimento do online que foi desafiador. Eu não, cara, Anota aí a é palavra desafio. Desafio. Anota essa palavra, isso. desafio. Porque eu comprei toda a parafernália, todo o equipamento para fazer cursos online, para fazer mentorias online. Cara, assim, para fazer tudo. Uau. E eu olhei para aquilo, não sou eu. Não é sobre mim. Isso aqui não vai decolar. Não vou dizer que foi um dinheiro jogado fora, porque serviu de experiência, mas foi uma grana que não serviu, não teve o seu propósito. E foi naquele momento que eu, mais uma vez, volto para terapia intensa, porque eu já fazia, mas fazia assim a cada 2, 3 meses. Aí eu volto para terapia intensa toda semana. E eu falei, esse negócio vai ter que entrar aqui dentro desse coração, porque eu preciso faturar, preciso Aham. ganhar dinheiro, preciso encontrar um meio de ganhar dinheiro. 2021 entra a associação comercial na minha vida. Conheço a CIF. E aí, nesse momento, eu começo a ter relacionamento, começo a conhecer pessoas dentro de Florianópolis e me fez enxergar esse universo do mundo online mais próximo, de falar assim, não precisa ser desse jeito, já que você não acredita dessa forma, vamos encontrar uma outra forma. E eu encontrei. E hoje, todo esse processo de capacitação, de mentoria, de treinamentos, mesmo tendo os presenciais, eu super me identifico com os online. E sabe por quê? Por Por quê? causa do meu propósito maior, Lúcia. Poder entregar, poder compartilhar o que eu sei com o maior número de pessoas. Se eu tiver no presencial, Lúcia, tu concordas que eu vou atingir um número mínimo de pessoas tendo que viajar toda semana para um lugar? Não Perfeito, tem esse perfeito, alcance, como é o que a gente está tendo agora. perfeito. Quantas pessoas esse momento aqui vai alcançar Sim, através do mundo online? sim. E foi a viradinha de chave, ou seja, esse recomeço. E não só no Brasil, tá? Nós temos uma audiência muito legal na França, nós Olha, temos audiência em estou Portugal, internacional. nós temos uma audiência em Madrid, onde eu palestrei o ano passado também. Ótimo. Então, fantástico, assim. Gente, eu tô super curtindo. Você anotou? Você anotou a palavra propósito, que foi a segunda palavra, hein? Isso, A gente teve isso. desafio, propósito. Nossa, acho que já teve várias palavras aqui. Se eles não anotaram, perderam Ai, tempo. Vou ter que assistir de novo. assiste Vão ter que novamente. assistir Isso, novamente. assiste novamente. Olha, mas a gente está aqui conversando e falando sobre recomeços. Eu quero trazer para essa nossa conversa aqui uma pessoa muito especial e daqui a pouco você vai entender um pouquinho mais sobre tudo isso. Agora, é claro que eu preciso falar dos meus apoiadores. Eu preciso trazer para vocês que um podcast como esse, e para a apresentadora estar assim linda, maravilhosa, teve pessoas por detrás. E agora eu quero mostrar aqui para vocês que o Centro de Beleza de Seu Martins, olha aí que lindo. Ele é ali comigo, ó, no dia que ele preparou o meu cabelo. O Que lindo. Fernando, maquiador, eles estão aí para fazer a diferença. O Centro de Beleza de Seu Martins, ele fica ali na Lédio Martins, 201, no Cobra Sol. No coração do Cobra Sol. Lédio Martins, aqui na região de São José, em Santa Catarina, para você, mulher. Tá aí. É cabelo, é maquiagem, é mechas, é sobrancelhas, é penteado, é tudo que você quiser. Serviço E completo. serviço completo, amiga. E o Dirceu, sobe um pouquinho ali, mostra ali pra mim. O Dirceu é um encanto de profissional. O Fernando, um encanto de profissional. Você tem que ir lá um dia pra você Vamos sentir a conhecer. vibe da. Olha, é um dia que. Sabe a terapia que você comentou agora?
A mulher vai para o centro de beleza de Seu Martins e ela não tem só o cabelo feito, as unhas feitas pela Natasha, Marcinha, ao atendimento nós temos uma outra queridíssima, que é a Clarice, que fica lá, acompanha, dá todo o suporte para ele. Então, assim, você é bem tratada, você é acolhida, a gente dá altas risadas. Sorrir é importante, hein, minha Isso. gente? E faz Sorrir. vários exercícios musculares o sorriso. Então, exatamente. E eu saio dali relaxada. Imagina que às vezes eu rodo 20 minutos, 30 minutos para chegar no salão, mas super vale a pena, né? E hoje eu estou assim, olha, porque Diva. Fernandinho, diva, né, meus amores? Fernandinho tá ali, ó, maquiando uma super poderosa. E eu quero deixar a rede social deles aqui para vocês. Ah lá, Fê.maquiador e @centro de beleza, _ aquele tracinho embaixo de Seu Martins. Está aí para vocês curtirem. Nós mulheres precisamos ficar assim bonita. Às vezes a gente tem um autossabotador dentro da gente. Sim. Porque às vezes a gente vai cuidar de um cabelo, a gente fica até pensando assim, ai, deixei um monte de coisa, de fazer um monte de coisa lá dentro de casa e tô aqui. Ai, meu Deus, às vezes a pessoa olha para, ai, Jesus, não consegui ter tempo de fazer a unha, até a maquiagem. E eu vou falar para vocês, mesmo eu sendo uma diva, às vezes eu falo assim, gente, eu não vou me maquiar não, hoje eu... E aí vem Fernando e fala, não, ele é venezuelano, tá, gente? Não, 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 vá sim. E às vezes você precisa dessas pessoas te incentivando, você precisa de pessoas incentivando a sua Isso. vida. Então, fica aí de Seu Martins, muita gratidão, Fernando, super gratidão e toda a equipe do Centro de Beleza de Seu Martins. Muito bom. E agora, dando continuidade aqui, eu quero convidar a minha. A gente tem um quadro dentro do programa que Sim. chama Papo de Diva. Oh, já gostei. Não sei Já? se tu sabes, mas eu tenho uma diva na minha vida Ai, também. conta a história da sua Enquanto você diva. abre aí, eu vou Pode? contar. Conta. 2014, meados aí de 2014, 2015, lancei um projeto no YouTube chamado Ah. Educação Financeira para Crianças. Ai, que E top. aí queria uma mascote. Que mascote? Qual vai ser o nome? E comecei a colocar isso no Instagram e veio 3 nomes. E nesses 3 nomes o eleito foi Diva. Então, eu sou a Diva também. Arrasou, viu, gente? Olha que sensacional. E aí, Divani, eu falando aqui com você de recomeços, dentro do nosso Diva Pod Show, nós temos um quadro, o quadro Papo de Diva. E quem hoje está conosco no Papo de Diva? Ela, Andréa Moreira. Seja bem-vinda, Andréia. Muito obrigada! É emocionante estar aqui com vocês. Muito bom. Eu fico mega feliz, de verdade, de você poder estar aqui falando, trazendo. Nós estamos falando hoje sobre recomeço. Recomeço. E eu quero Aham. muito, Andréia, que você conte pra gente sobre o seu recomeço. O que que você traria de dicas? O que que aconteceu, na verdade? E quais as dicas que você traz aqui pra gente poder levar para esse Brasilzão, para esse mundão todo, né? Para nossa audiência completinha. Ótimo, vamos lá. Oi, audiência linda da Lúcia Alves, desse podcast maravilhoso. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, Lúcia. Eu conheço a Lúcia Alves há 5 anos e confio demais no trabalho dela. Ela tem cada ideia genial, ela traz tanta estratégia para as pessoas, para as mulheres realmente fazerem acontecer. E eu estou feliz da vida de estar aqui com vocês. E eu tive na minha vida 3 recomeços. A gente tem vários, todas as vezes. A gente recomeça a leitura, a gente recomeça a dieta, a gente recomeça controle, mas eu tive 3 recomeços, 2 de saúde e um financeiro. Uau! Em 2008, eu tive púrpura trombocitopênica e realmente eu fui desenganada pelos médicos. Nossa! Mas, com a graça de Deus, estou aqui para contar a história.
Passaram-se 30 dias, eu fiquei internada, entubada na UTI, tive AVC, foi assim muita complicação, mas passou. Em 2025, agora em janeiro, eu tive um outro recomeço de saúde. Eu tive um tombo no jardim da minha casa e eu quebrei o acetábulo. O acetábulo é onde encaixa o fêmur. Então eu não andava, eu fiquei imobilizada durante os primeiros 90 dias, sem condição nenhuma de andar, de ir ao banheiro, de pegar um copo d'água. Então era uma necessidade total. Por isso eu sempre digo que rede de apoio é fenomenal. O meu marido foi assim excepcional no meu passar desses dias. E graças a Deus também passou. Estou ainda mancando, mas de boa. Já consigo fazer todos os meus trabalhos, consigo atender os clientes. Graças a Deus trabalho home office e, inclusive, fiz um curso sensacional em 2020 com a Lúcia Alves, que ela é, assim, excepcional para ensinar as mulheres a trabalhar em home office de forma de verdade. Não é simplesmente trabalhar em casa, é trabalhar home office com muita responsabilidade e muita entrega. E um outro recomeço que eu tenho é o recomeço financeiro. Que em 2011 eu realmente resolvi parar de dever para o mundo. Eu devia só para 2 pessoas em 2011, para Deus e para o mundo. Eu resolvi parar de dever, porque as dívidas faziam com que eu tivesse muitos problemas em todas as outras áreas da minha vida. E foi então que eu descobri a jogar o jogo do dinheiro no Brasil, entender como realmente pagar as dívidas, como controlar o dinheiro, como investir. E hoje eu digo com propriedade, depois de estudar muito, aprender demais, hoje eu ensino, eu posso ensinar para todas as pessoas que tudo relacionado a dinheiro tem solução. E a gente pode, com controle financeiro, melhorar todas as nossas áreas, melhorar a autoestima, melhorar a saúde, melhorar o trabalho, conversar melhor. E o controle financeiro é super importante a gente falar. E quando a gente recomeça no controle financeiro, não é pagar todas as dívidas, não é melhorar a carteira de investimento, é simplesmente entender quanto ganha, quanto gasta e aonde está gastando. É muito importante isso. E a gente transformar gastos invisíveis em dinheiro para a nossa reserva de emergência, para a nossa reserva financeira. E aí sim, fazer acontecer, ter um dinheiro reservado para os imprevistos da vida, porque imprevistos acontecem, e a gente ter condição de recomeçar sempre que a gente quiser. E poder realmente mostrar para o mundo a nossa força, as nossas condições, o nosso trabalho, como a gente pode ajudar mais pessoas. E com controle financeiro, isso tudo fica mais fácil, porque a gente não precisa colocar tanta energia em como vou pagar isso, como vou pagar aquilo. A gente consegue entregar um trabalho melhor, sabendo que o nosso dinheiro está no nosso controle. Uau! E essa foi a Andréa. Ó, a mulher entrou e deu um recado que foi o recado do recado, não foi, minha gente? Você está aí assistindo, você está aí vendo. Eu tenho certeza que você falou: caramba, que papo de diva maravilhoso foi esse? Essa é a Andréa Moreira, uma diva maravilhosa, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme. Inclusive, é educadora financeira das divas do Brasil, tem contribuído para a vida de várias das nossas divas também, e eu fico orgulhosa tanto de ouvir, de saber de todos os seus recomeços e, mais do que isso, de ter a amizade desta pessoa. Andréia, muito obrigada pela sua participação no nosso Papo de Diva. Tenho certeza, eu tenho certeza que muita gente vai falar assim: ai, que delícia, que maravilhoso.
De boa com a calculadora é o Instagram da Andréia, que você acessando agora já vai ter vários e vários conteúdos fantásticos, formidáveis, para que você comece a ter uma vida financeira mais tranquila. Obrigada pela sua Isso aí. participação, minha amiga. Um beijo, sucesso! Que esse podcast vai arrasar. Maravilha. Obrigada pela tua participação, viu? Eu que agradeço. Até. Beijo. Beijos. E aí, gente? E aí, Di? Cara, é muito interessante. Eu vou de novo trazer coisa do bastidor. Nós estávamos falando de coincidência e eu trouxe, né, aquela palavra que eu aprendi da Jesuicidência. Adorei. Jesus. Jesuicidência, pessoal, porque só pode, mulherada, ser uma Jesuicidência. Ela falou de quê? Educação financeira. Pessoal. É. E cá estou eu, diva como Lúcia, porque é outra Jesuicidência, para falar de educação financeira, só que agora num viés empresarial. Quando você cuida da gestão do teu negócio, sobra grana para ir falar com a nossa amiga Andréa Moreira. Exatamente. Gente, esse papo tá maravilhoso, não está? Agora, Di, vamos falar aqui, trazer uma informação muito importante. Você se encontrou, você se alinhou dentro do seu novo propósito, dentro dessa nova proposta de mercado. E hoje, qual é o balanço que você faz disso tudo? Um novo recomeço. Já estou agora, nem sei, não contei mais, não sei qual é, mas é um novo recomeço. Eu percebi, Lúcia, que eu não estava me comunicando com os meus clientes. Como que você percebeu isso, Giovanni? Porque as pessoas não sabiam qual era de fato o que eu entregava. Claro, algumas sim, mas a grande massa. E aí então eu vi que o Conceitos Capacitação Empresarial, que é ainda o nome da minha empresa oficialmente, precisava de uma repaginada. Uau! E em breve vai sair a Destina Finanças Empresariais. Yes! Ou seja, mais claro que isso, só cheiro no olho, né? Só cheiro no olho. Cheiro no olho? Como que é isso? Cheiro no olho. Não sabe o que é cheiro de abraço, de aconchego? É o aconchego para as finanças do teu negócio. Eu vou usar esse cheiro no olho, minha gente. Cheiro no seu olho. Isso, porque o que estava acontecendo? Eu passei, inclusive, por um episódio de uma colega minha contratar uma empresa para fazer o serviço que eu fazia. E eu falei, calma aí, como assim você contratou? Eu faço isso. E eu não julguei ela. Eu julguei quem? Eu mesma, porque eu faço terapia para isso, né? Faço terapia para isso. E eu falei, cara, tem alguma coisa errada aí. Então, ano passado, eu contratei uma mentoria. E nessa mentoria a gente fez toda essa repaginada, a gente reconstruiu marca, reconstruiu logo, reconstruiu nome, reconstruiu inclusive os produtos. Hoje a Conceitos ela trabalha com somente um produto, que é a mentoria. Então eu começo com um contrato de 12 meses com os clientes, onde num primeiro momento eu trago uma capacitação, eu primeiro te ensino o que é a gestão financeira de fato do teu negócio. E quando eu estou falando de negócio, Lúcia, eu estou falando da venda de um produto ou de um serviço, independente se ele já tem CNPJ, independente se ele já está no estágio mais avançado, certo? Então, assim, não é carteira assinada, não é CLT, é negócio. Se você vende a marmita lá da janelinha da sua casa, se você vende... Eu não sei se tu sabes o que é flau, eu vou falar flau, mas é o chopinho geladinho, né? Então, ou seja, tudo que você vende é um negócio, é a entrega do teu produto, é a entrega do teu serviço. Então, você precisa entender como isso funciona. E para isso, você primeiro precisa entender o que é a gestão financeira de fato. Não é só você saber fazer bem a marmita. Então, a gente faz esse trabalho de qualificar, de capacitar, vai para dentro da empresa, organiza financeiramente o negócio, cria todos os processos, né, as rotinas, os procedimentos, e aí a gente traz uma terceira etapa que eu chamo de acompanhamento, onde todos os meses a gente faz análise, saber como é que está a lucratividade, a rentabilidade, a liquidez, todo passo a passo. Sensacional. E aí, nesse momento, a minha mentora vira e fala para mim, tu tem trocentos em um? Vamos
sou capitalista, não, Uhum. faço terapia para isso. Já falei, né, que eu faço terapia, não tenho problema nenhum com julgamento. Aham. Sou capitalista. E aí, nesse momento, ela falou assim: olha, vamos monetarizar melhor isso. Você tem aí 5 produtos em um. Já que a gente vai mudar o nome da empresa, então vamos fazer aquela a chegada arrebatadora, porque eu Isso. gosto de me amostrar. Todo mundo também que me conhece já sabe, para vocês também me conhecerem, eu adoro me amostrar. E o amostrar no bom sentido, tá? Perfeito. De trazer a informação, eu quero mostrar o que eu sei, eu quero compartilhar com vocês o que eu sei. Então, nesse momento, a gente traz e transforma esse único produto em 5. Então, a gente agora tem a capacitação, que inclusive hoje, daqui a pouquinho, nós vamos estar treinando um curso chamado Trilha da Precificação, Show. certo? Que vai também ficar gravado. A gente tem a mentoria, vai ter a mentoria, que vão ser trimestrais, quadrimestrais e semestrais para a empresa. Vamos ter o que eu vou chamar de aconselhamento, que é uma espécie de consultoria, que pode ser também semestral e anual. Vai ter a consultoria pontual, aquela que eu vou para fazer assim, aquela sacudida, é isso aqui que você precisa fazer dentro do teu negócio. Então, é uma única vez. E vai ter o meu bebezinho que tá assim, ó, nascendo com muito amor, tá sendo gerado com muito carinho, que é o Jeff, Lúcia. O que é o Jeff? O Jeff é o meu sistema de gestão Uau. financeira para as empresas. Ai, nossa, sensacional. E Lúcia, eu falo para as pessoas assim com toda certeza, porque faço estudo de mercado até hoje para isso, não existe nada no mercado brasileiro que entregue isso que o Jeff vai entregar. Porque existem empresas de grande porte que têm lá o seu sistema, o seu Sim, software de gestão sim. voltado para isso. Mas o Jeff vem para atender o meu público, que é o micro e o pequeno, Sim. que não tem condição de bancar um sistema para eles. Sim. E nós vamos entregar toda análise de mercado, todo estudo. Você vai poder olhar para a sua empresa todo mês e ter clareza de que você está cobrando o preço de venda correto, que você está tendo a lucratividade que você gostaria de ter, que você tem a rentabilidade, que é o retorno do capital que você investiu, para ir lá cuidar dessas, né, educação financeira com a Andrea. E por aí vai, não vou entrar aqui, senão vai ficar muito técnico. Mas essa é a proposta do Jeff, Muito. para que você possa, inclusive, estar lá, sei lá, eu não sou muito da Praia do Jurerê, não. Vou falar ali da Barra da Lagoa, que é mais o meu foco, Joaquina, só curtindo a vibe da praia, com o seu celularzinho aqui, acompanhando o que está acontecendo na empresa. Que show. Então, ele é um app ou é uma plataforma? Ainda não vai ser um app, Tá. porque a gente está no processo de lançar primeiro a plataforma. Perfeito. Ele vai ser somente no computador inicialmente. Tá. Vai poder fazer uma leitura no Legal. celular, Tá. mas todo o processo de alimentar, né, ainda vai ser no computador, Não, que é a show. plataforma. Sensacional. Sensacional. E eu gosto disso, porque aí é uma forma de você, pequeno empreendedor, você, pequena empreendedora, entender que não é porque o teu negócio é pequeno que não tem que ter gestão, Exato. né? E você falou uma coisa aqui referente à pessoa que às vezes ela tá ali, um carrinho de cachorro-quente, um carrinho de pipoca. Você é um empreendedor. Não adianta você falar, não, não sou. É, porque é de onde tira teu sustento, é de Isso. onde tira o sustento da sua família e é de onde você leva, porque eu sempre digo assim, às vezes as pessoas vão muito no óbvio. O que que você faz? No óbvio. O que que você faz? Ah, eu sou pipoqueiro. Não. Você entrega sabor, você entrega Sim. felicidade, Sim. você entrega uma sensação Sim. de paladar para pessoas. É. E aí, quando a gente sai do tradicional, quando você começa a ver, então você é empreendedora, começa a ver o que é o teu negócio. Se você está trabalhando muito em cima do óbvio, a probabilidade do teu negócio talvez não estar dando certo é muito grande. É. Quando você sai dessa obviedade, nossa, a coisa Flui. deslancha, né? E tu falando dessa coisa de, eu sou pipoqueiro, não, eu lembrei, tu estava na minha sala, né, sim, estávamos na mesma sala lá da conferência, eu lembrei da amiga lá, Marilde, que falou que chamaram ela de catadora de lixo, e ela retrucou e falou assim, não, eu sou uma profissional da reciclagem. Perfeito, eu Porque ela lembro. está ali vendendo o produto dela, que é o serviço, né? E é sobre isso. Eu preciso entender qual é o meu propósito para que o meu negócio faça sentido. Porque se vem numa hora dessas uma pessoa e fala isso, eu vou ficar, ai, coitadinha, pobrezinha de mim, sou uma catadora de lixo. Não, ela se empoderou como uma diva que ela é, Isso. falou, sou uma profissional, uma empresária do ramo de
reciclagem. E é dali que eu Foi. ganho meu dinheiro. Vamos dizer assim, jogador de lixo é você que está lá sujando a cidade, né? Isso E mesmo. essa importância que você trouxe, Lúcia, de olhar para dentro do negócio, ela é muito necessária. Existe um estudo, uma pesquisa que o Sebrae faz agora acho que a cada 5 anos, que fala sobre essa coisa de muitas empresas abrem ou por oportunidade ou por É necessidade. E aí isso. por N É isso. motivos, mas são esses os dois Uhum. aspectos. E quando a gente abre um negócio, seja por oportunidade, seja por necessidade, você não se atém a todos esses viés. Ah, eu sei fazer uma pintura num carro muito bem. Mas eu analiso para ver se aquela é a melhor tinta, para ver se eu estou usando a tinta da forma correta, se aquele local que eu escolhi para ser a minha oficina é de fato o melhor local para o meu cliente vir. É uma série de pontos que você tem que levar em consideração e que remetem aos custos do teu negócio, porque tudo começa nos custos, É, que você não se dá conta é se você verdade. não põe lá o bumbumzinho na cadeira para estudar, É para ir verdade. buscar É informação, verdade. né? E tem informação, tem gente que fala, eu não tenho dinheiro para estudar. Às vezes, você não precisa ter o dinheiro. Você só precisa pegar o seu celular e fazer ele trabalhar para você. Vai usar o celular com crédito, tá tudo certo. Só que pega esse crédito, eu sempre falo isso dentro dos meus treinamentos, principalmente para as mulheres, né? Porque a proposta da Diva é exatamente trabalhar com mulheres, vou fazer com que mulheres voltem a pertencer ao mercado de trabalho. Isso. Mulheres mães, mulheres com mais de 50, a mulher gordinha, a mulher negra, porque a gente tem uma discriminação muito grande dentro do Muito. mercado, a mulher que às vezes está hoje cuidando do seu pai, a longevidade é uma realidade, e aí você precisa continuar obtendo renda, né? E não é só sobre renda também, é sobre você pertencer, sobre você estar fazendo com que a sua máquina aqui mostre, esteja girando, né? E continue ali falando para você, olha, você está pertencendo, olha, você está fazendo, tá vendo a diferença que você Está em faz? movimento. Olha esse movimento fantástico, maravilhoso que você está, Uhum. né? E por isso que nós temos a comunidade. E as divas, inclusive, o nome, em 2016, quando um amigo me trouxe esse nome, porque o nome veio de um grande amigo de mercado, eu falei, não, diva, não, tal. Mas eu já trabalhava com mulheres, já palestrava para mulheres, e foi onde eu falei, por que não, diva? E por que, né, às vezes a gente tem tanto receio, tanta marra de aceitar a mulher, às vezes, você faz um elogio e você vai elogiar o vestido, ela já vem trazendo o preço do vestido, onde que comprou, dizendo se foi promoção. Eu estou elogiando, receba, Receba. né? Receba. E a mesma coisa, diva, receba. Receba. É para quem? Para você, mulher, se sentir realmente diva. O Diva Pod Show, ele está no ar para você. Divani, quero agradecer a sua Eu que participação. agradeço. Foi maravilhoso estar aqui com vocês, poder dividir um pouco, não só da minha vida empresarial, mas também da minha vida pessoal. E chame sempre que precisar. Ah, eu vou chamar, porque eu não tenho dúvida que as pessoas vão falar assim: eu quero que você fale mais desse assunto com ela, eu quero que você fale. E a gente convida novamente, quantas vezes precisar. Considerações finais e as suas redes. Como que o empresário, a empresária, o pequeno empreendedor, o médio empreendedor te acha para você mentorar a empresa dele, levar tudo isso que você tem aí, da conceitos que não é mais conceitos, Ainda é ainda é conceitos. Ainda é conceitos. conceitos. Ela vai mudar de nome quando o Jeff É, ficar prontinho, nascer, né? Quando nascer, ele nascer, a gente tá em vai estar em gestação, gestação, a gente está em gestação. E, então, ainda é tá, @conceitos.cec, de consultoria e capacitação, tá. Instagram. Vai ficar no link aqui para vocês, Isso, gente. Eu vou deixar aqui embaixo, então você leia a descrição do vídeo aqui, que vai ficar o contato e o conceitos também, as redes sociais da Diva. isso. E a minha rede pessoal é @Javani, como a Lúcia mesmo descreveu lá no início, vocês vão encontrar muitas frentes,
porque eu tenho esse lado voluntário muito forte dentro de mim. Eu costumo dizer que é isso que me faz levantar todos os dias e gerar toda essa contribuição, inclusive profissional, para a sociedade, é poder ajudar, poder contemplar as pessoas. E uma coisa que eu quero também deixar, não só de mensagem final, mas de propósito para todas as mulheres que estão aqui e não só nos assistindo nesse momento, mas que irão ver em outros momentos. Acredite em você. Por mais que possa parecer impossível, o impossível não existe. Se você quer algo, você consegue. Por isso, acredite em você. Tenha um propósito e acredite em você. Ai, gente, ó, coração até deu assim aquela palpitada, porque eu me arrepiei toda aqui, mas sabe por quê? Por causa do empoderamento da palavra. A palavra ela tem uma força muito grande e ela trouxe essa força com tanta vontade, com tanta energia para você e eu espero que você tenha alcançado. Aliás, você já leu a nossa taça aqui, ó? Você pode tudo, menos desistir. Exato. E essa frase que eu quero encerrar o nosso programa de hoje. E eu espero que você tenha gostado muito, porque foi preparado tudo com muito carinho. Muito obrigada aos meus apoiadores. Muito obrigada, Divani, por você estar aqui conosco, Gratidão a ter minha. aceitado esse desafio. E que bom que você está aproveitando tudo que nós temos para você. Beijo. Até. Cheiro.